Este é mais um videocast da agência de notícias Cronópios. Hoje quem está aqui conosco é o Ibirá Machado, mas o mais legal é que ele é um divulgador do cinema indiano no Brasil. Qual é a sua com o cinema indiano? Qual que é o barato disso? Então, eu fui para a Índia em 2008, no começo do ano, e aí eu fiquei 2 meses e meio lá e eu acabei ficando com muito tempo livre, e nesse tempo livre eu resolvi assistir filmes indianos. A Índia, não sei se você sabe, não sei se vocês sabem, a Índia é o filme que mais produz, é o país que mais produz filmes no mundo. Não é Hollywood? Não. Hollywood produz... os números de Hollywood eu nem tenho mais, mas a Índia produz mais que o dobro que Hollywood. Nossa. No ano passado foram quase 1.300 filmes que a Índia fez. A maior parte desses 1.300 filmes são filmes de indústria mesmo, ou seja, filmes de entretenimento. Só que aí eu não sabia... Eu não sabia duas coisas da Índia. Eu já sabia que a Índia era o país que mais fazia filmes do mundo, mas eu não sabia que a Índia fazia filmes bons. Porque eu, antes de ir para lá, eu tinha uma imagem que muitos brasileiros têm, e aliás, no Ocidente inteiro existe essa imagem de que filmes de indianos eram filmes ruins, filmes bregas, ou aquelas mal feitos mesmo, né? Com uma qualidade mesmo. E eu tinha essa imagem, confesso, eu tinha. Outra coisa que eu não sabia... Eu tenho ainda essa imagem. Pois então, vamos quebrar. Vamos quebrar, né? Essa ideia. Outra coisa que eu não sabia é que na Índia não é só Bollywood. A Índia tem Bollywood, a Índia tem Collywood, a Índia tem Tollywood, a Índia tem Mollywood, a Índia tem Pundywood. São várias indústrias, porque cada estado indiano tem uma língua. E não é dialeto, é língua. Como se fosse a Europa, que cada país tem uma língua. Na Índia, cada estado tem uma língua. Então, cada estado tem sua indústria de cinema. Bollywood é uma das indústrias de uma das línguas, que é Hindi. Eu achava que Bollywood era até quase um pejorativo, assim, Bollywood é um nome... brincando com Hollywood. É brincando mesmo. O nome vem de Hollywood com Bombay, Bombaim. Então você junta Bollywood. Mas eles fizeram esse nome no início do cinema indiano. O cinema indiano surgiu junto com o cinema mesmo mundial. Então, na época não era uma brincadeira, era sério mesmo. A gente quer fazer uma indústria também. Então aí fizeram esse nome. Juntando Bombaim, que é onde surgiu Bollywood mesmo, onde onde está essa que é a maior indústria da Índia, assim, é onde está, como a sede dela é em Mumbai, hoje mudou o nome da cidade, não é mais Bombaim, é Mumbai. Mumbai é a capital financeira da Índia, e Nova Delhi, que é a capital política da Índia, é a principal centro de onde se fala Hindi na Índia, né? Então, óbvio que o Bollywood acabou se projetando dentro da Índia e fora da Índia muito mais, por estar nessas duas capitais, financeira e política do país. Bom, mas existem as outras, tão grandes quanto, tão fortes quanto. Collywood é a segunda maior, é a indústria de língua tamil. E é do Tamil Nadu, do estado do Tamil Nadu, no sul da Índia. Na verdade, Collywood produz tanto filme quanto Bollywood, com a diferença que eles não têm tanto dinheiro para se projetar dentro do próprio país e internacionalmente também. Mas o que Collywood faz de muito bom, ou eu estou dizendo muito bom, não necessariamente de qualidade, mas pelo menos de entretenimento dentro do país, para os indianos verem. Às vezes Collywood faz filmes que são mega sucessos, aí Bollywood vai e pega a mesma fórmula, imita, ou refilma ou imita mesmo. Tem rivalidade entre eles, né? Tem rivalidade, influências. Mas tem tudo acontecendo lá dentro. Mas tem rivalidade mesmo, assim, eles às vezes... vão tentando, cada indústria tenta fazer uma coisa maior e mais produzida e mais não sei o que, para vencer audiência dentro do país, para vencer essas coisas. E eles fazem, eles estão preocupados com a audiência dentro do país, eles não pensam em internacionalizar? Então, o que aconteceu na Índia foi o seguinte, até os anos 2000 eles não se preocupavam em se internacionalizar, eles se preocupavam em ter audiência dentro do país mesmo. A Índia é um país muito fechado culturalmente, eles se fecham muito para o que vem de fora. O próprio cinema, se você vai numa sala de cinema indiano, no multiplex, que tem lá 10 salas, você vai ver, se for ver, você vai ver um filme que é de Hollywood, o resto é tudo filme indiano em cartaz. Olha que interessante. Então é um país que se autossustenta culturalmente muito bem. A indústria indiana vende 3 bilhões de ingressos ao ano. Nossa. Só não lucra mais que Hollywood porque os ingressos na Índia são muito baratos. Hollywood lucra mais.
Mas eles vendem 3 Vendem bilhões. mais. Hollywood parece que vende 1 bilhão de ingressos ao ano, então eles Nossa. vendem 3 vezes mais que Hollywood. Tem vanguarda lá? Como é Então, a vanguarda sempre existiu, na verdade, É. né? Na década de 50 surgiu um cineasta que é o Satyajit Ray. Ele não fez cinema de indústria, ele fez desde o início cinema de arte e ele estava ali naquele momento fazendo um neorrealismo ou uma novela vague. Não existe um termo específico para esse cinema da Índia, né? Mas o cinema de arte, ele chegou a influenciar cineastas, Kurosawa, ele chegou a influenciar outros cineastas também. Da novela vague também? Da novela será? vague. Ele tem uma Foi trilogia, influenciado, né, pela novela vague também. e ele né? também influenciou. Foi um dos, aliás, Dupla foi o único cineasta indiano da história da Índia que realmente conseguiu uma projeção internacional para entrar na história do cinema internacional, porque tudo que a Índia sempre produziu jamais entrou para a história do cinema, porque É uma coisa como não saía de lá, então não tinha como se tornar referência para outros cineastas, né? Mas o Satyajit Ray ele fez isso, e a trilogia principal dele, que foi os 3 primeiros filmes que ele fez, a trilogia de Apu. A trilogia de Apu é uma obra-prima, é linda mesmo. São 3 obras que ele fez durante os anos 50. Acho que a primeira é de 55, se não me engano, até o final da década. E eu recomendo muito mesmo, é uma obra impressionante. Mas aí depois E a gente tem ao longo, acesso, assim? tem. Alguns Em poucos. locadoras, assim? Tem locadoras boas você acha. Essa É uma trilogia dica, você né? acha com certeza. É. Não, é uma dica mesmo. Agora, recentemente, está aparecendo uma nova vanguarda mesmo, porque aí eles estão trazendo... Porque assim, o cinema indiano, isso é uma outra característica muito importante para você observar, ele não é construído de acordo com o cinema ocidental, no sentido da jornada do herói. O arco dramático do personagem principal, aquela coisa toda da jornada do herói, não existe no cinema indiano, ou não existia. Porque o cinema indiano ele se construiu a partir da mitologia deles, da literatura deles, das artes deles, que não é a grega, como é toda a nossa cultura ocidental, vem da jornada do herói, que é greco-romano que seja. A nossa literatura, o nosso cinema, as nossas artes todas vêm a partir desta mitologia, né? O cinema indiano, não. A literatura indiana, não. Então é uma outra construção que não faz isso aqui, não faz um arco, faz isso. Ah, é? Então quando você assiste um filme indiano, você não consegue entender, principalmente por causa disso. Você não consegue se situar, você não consegue se situar no seu inconsciente ali dentro, porque a sua mitologia não é aquela. E aquele lance das castas, tudo, como é que você sentia isso lá? Você As castas, conseguia ver sim, isso? Sim, as casas oficialmente não existem na Índia desde 1947, que foi quando a Índia se tornou independente. Mas elas estão 100% presentes no país, em todos os cantos que você percorrer. As pessoas só se interagem... Não, mentira, hoje em dia existe toda uma flexibilidade maior em relação a essas castas. Mas você pega o jornal, por exemplo, principalmente no domingo, tem lá uma caderno de classificados e tem uma parte que é casamentos. Anúncios de casamento. Anúncio... Se você se anuncia no jornal. Classificado mesmo. E aí tá dividido, no jornal tá dividido por casta. Por casta, por religião e por cor de pele. Nossa. A casta até é uma questão, acho que talvez menos importante nessa divisão toda social indiana. Eu acho que é um país que tem muitas coisas a resolver, mas a casta talvez não seja a mais importante. Existem infinitos preconceitos na sociedade indiana, e esses infinitos preconceitos eles são muito fortes. A gente aqui no Brasil também tem muitos preconceitos, mas existe toda uma tentativa de não ter o preconceito, e aí no fim das contas isso acaba sendo mais positivo, tudo bem, porque existe uma tentativa, pelo menos essa questão do politicamente correto, de tentar você tem o preconceito, isso, né? mas você vela porque não é legal. Na Índia não existe velamento nenhum. Na Índia as pessoas têm preconceitos por cor de pele, sim, e tem. Na Índia as pessoas têm preconceitos entre religião, sim, e tem. Preconceito contra quem mora no norte, quem mora no sul do país, preconceito entre estados, preconceito entre quem é estrangeiro, preconceito com mulher, preconceito com empregados, preconceito com... E esses preconceitos é no nível de se matar mesmo. É aquela coisa assim... Eu vi, por exemplo, uma família inteira se desviando de um mendigo. Não era exatamente mendigo, era um intocável. Era provavelmente um intocável, sim. É que eu não sabia ainda distinguir exatamente quem era. Eles lá sabem distinguir até pela roupa da pessoa, mas provavelmente era um Dalit, um intocável.
E eles desviando da mesma forma em que eu ouvia falar como as pessoas aqui no Brasil tratavam os escravos, sabe? Essa questão, tipo, você não quer nem tocar mesmo na sombra, você não quer nem chegar perto porque é um animal, tem uma alma impura. Essa descrição que eu ouvia dizer da época da escravidão aqui no Brasil, que nesse nível não existe mais no Brasil. Esse nível de desprezo não existe mais, ainda bem. Ainda existe, está ali presente no país. Você quase foi atropelado lá ou não? Adorei essa pergunta. Acho que você acaba nem percebendo. Você é quase atropelado por carro, por rickshaw, que é uma motoquinha fechada, né? Que é um meio de transporte excelente na Índia, funciona por moto, por pessoa, por vaca, por macaco, por elefante, por camelo. É tudo ali o tempo inteiro acontecendo, então você aprende a ficar desviando e fluindo no meio daquilo lá e você não percebe que você está sendo quase atropelado. Que ótimo. A mostra de cinema indiano desse ano vai acontecer ou já aconteceu? Não, ela vai acontecer. Vocês estão preparando? Na verdade, ela já aconteceu no Rio de Janeiro, porque eu preparei um tema para esse ano, que o nome completo que eu preparei é Anos 2000, a década que mudou a cara do cinema indiano. Por quê? 2011 é o primeiro ano da segunda década, né, dos anos 2000, do século 21. E realmente, esses anos 2000 foi a década que mudou a cara do cinema indiano. Então eu peguei 10 filmes. Você que escolheu? Foi. Eu pensei em 10 filmes que realmente foram filmes-chave nessa mudança do cinema, da indústria indiana mesmo, de cinema. E consegui as licenças para exibir eles e tal. Só que aí, por conta do lançamento do Bollywood Dream, por conta de uma série de outras coisas, a gente perdeu um pouco o timing para conseguir colocar na Cinemateca a tempo antes. E aí eu acabei conseguindo mandar para o Rio de Janeiro a mostra primeiro. Ela aconteceu lá na Cinemateca do MAN, lá no Parque do Flamengo. Foi agora no começo de agosto. Comecinho de agosto. Ela já acabou. E aí agora... Você vai trazer para São Paulo agora? E agora a gente vai conseguir trazer para São Paulo, porque a gente conseguiu conjugar com uma outra coisa que é uma sorte nossa e ao mesmo tempo foi um trabalho também meu, que vai vir um cineasta indiano aqui para São Paulo, é o Anurag Kashyap. Ele hoje eu considero ele entre os 3 ou 5 nomes mais importantes dessa vanguarda do novo cinema indiano. Existe um novo cinema indiano surgindo mesmo e o Anurag é um dos principais nomes ali, tanto como cineasta mesmo, como diretor, como produtor também. Hoje ele começou a produzir, o primeiro filme que ele produziu é de 2010, então é super recente. Já tem mais outros 2 nessa lista que ele produziu, mas que são filmes do novo cinema indiano. E ele vem por conta do evento do TEDx, né, que quem organiza aqui em São Paulo é a ESPM, que vai acontecer no dia 29 de setembro. Né? E aí eu vou aproveitar a presença dele para fazer então a mostra. Aí eu vou pegar, dentro desses 10 filmes que eu tinha escolhido, só um ia ser do Anurag. Então eu consegui fazer com que ele me mandasse os outros 7 filmes dele. Então vai ser uma mostra estendida com uma retrospectiva do Anurag Kashyap. E aí, se tudo der certo, a gente vai fazer para o dia 4 de outubro uma palestra dele. Que ótimo. E aí esse aqui é o site, cinemaindiano.com. Eu não ando postando tanto porque eu estou trabalhando demais, mas toda hora que eu consigo eu coloco alguma coisa. Esse aqui é um dos filmes que eu falei que vão estar na mostra, né? O LSD, Love, Sex or Dhokha, que é um dos filmes mais geniais do novo cinema indiano, super interessante. Aqui a programação da mostra do cinema que aconteceu no Rio de Janeiro, que os mesmos filmes vão estar esse ano na mostra aqui em São Paulo também. Quem tiver com vontade, curiosidade, eu recomendo fuçar o site desde lá de 2008, porque tem coisas muito interessantes, né, que eu venho postando desde lá, sobre filmes. A gente tem também o Cineclube, que é o Cine Índia, que uma vez por mês a gente exibe um filme indiano, fica lá na Rua Augusta. O último foi no dia 28 de agosto, a gente exibiu o filme Gadini, e aí aqui no Centro Cineclubista de São Paulo, CCISP, na Rua Augusta 1239, fica em frente à Rua Fernando de Albuquerque, então é um lugar muito fácil de encontrar, é sempre no último domingo do mês.